eu não fazia parte, né, do Brasilis. Em 2000, eu vim de Três Rios, não sou daqui do Rio de Janeiro, então em 2019 tinha acabado de perder o emprego. No final de 2019, não tinha começado a pandemia ainda. Então eu trabalhava com empréstimo consignado numa financeira, faz empréstimo lá para idosos. E no final do ano eu perdi o emprego. Na verdade, eu pedi para sair, a gente fez um acordo. E quando eu saí desse emprego, eu tinha um namorado também. Daí eu terminei o namoro, perdi o emprego. E aí os amigos que eu tinha, ou era do trabalho, ou eram amigos em comum com esse namorado. Então perdi os amigos. É, E fiquei sem saúde mental, assim, porque eu fiquei em parafuso. Perdi o namorado, o emprego, amigos, não tinha ninguém. Daí eu engordei muito, engordei mais de 30 quilos. Fiquei numa depressão horrorosa e perdi a minha audição. Então, eu fiquei surda. Tem uma doença que se chama otoesclerose. Eu até falo sobre isso no TikTok, falo sobre otoesclerose. E assim, foi uma coisa horrorosa, porque de repente eu fiquei surda. Então eu fiquei muito mal, gente. E aí passou, chegou a época da pandemia, eu passei aquele ano todo naquela situação difícil. E quando chegou em 2021, que as coisas começaram a voltar, aí eu resolvi ir pro Tinder, procurar um namorado, que eu tava assim, carente. Falei, meu Deus do céu, eu preciso encontrar alguém, eu não quero mais ficar sozinha. E eu tinha muita vontade de me mudar para o Rio de Janeiro. Então eu coloquei lá no Tinder, eu queria encontrar alguém daqui. E daí, dito e feito, encontrei um cara no Tinder e daqui. E aí ele foi em Três Rios para poder me conhecer. No que ele foi em Três Rios para me conhecer, eu falei, gente, não é essa pessoa, não quero namorar essa pessoa, não queria. Não queria nem ter um segundo encontro. Só que ele insistiu, 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 insistiu. E aí eu tive um segundo encontro com ele. E aí ele começou a insistir mais ainda e ficou naquela insistência que eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, vai ver que esse cara é o cara da minha vida e eu não tô querendo entender, o universo tá falando aqui comigo que é. E tá, comecei a namorar esse cara. Ele daqui do Rio e eu lá, então ele ia, às vezes eu vinha pra cá, enfim. E daí ele começou a dar vários sinais assim de que realmente não era pra mim. Ele era extremamente ciumento, manipulador, possessivo. Assim, como eu estava surda, ele também fazia muitas piadas com a minha surdez. Eu tinha engordado, então ele também falava muito sobre o meu corpo, me depreciava. Só que eu não conseguia sair do relacionamento, ele não deixava eu sair. Ele era extremamente abusivo, muito tóxico, e eu fiquei muito desesperada ali naquela situação. Como eu estava também sem trabalhar, ele tinha uma empresa, né? E daí ele me chamou para trabalhar na empresa dele. E eu falei: ah, tudo bem, eu vou trabalhar porque era online, eu poderia trabalhar da minha casa, ter um dinheiro ali. Eu falei: ah, por que não? Vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar, só que na minha cabeça, como eu já não queria esse relacionamento, falei: bom, eu vou procurar uma rede de apoio nesse trabalho. Vou procurar me informar sobre ele, conhecer as pessoas que trabalham na empresa, ver se alguém me ajuda a conseguir sair desse relacionamento. Então, eu fui buscando essa rede de apoio ali em relação ao trabalho, mas assim era muito difícil de achar, as pessoas tinham muito medo dele. E eu comecei a pensar assim: bom, eu vou procurar um médico. O médico, de repente, consegue me apoiar. Então, eu levei ele no médico, falei: vamos numa consulta. E aí, ele topou de ir numa consulta. A gente foi na consulta psiquiátrica, o psiquiatra deu um laudo para ele, ele tinha narcisismo com bipolaridade, ele precisava ser tratado, ele precisava ser internado. Então, era assim, era um nível de gravidade muito alto o problema dele. E daí, eu, trabalhando na empresa, percebi que ele estava fazendo muitas coisas erradas ali na empresa. E eu falei, cara, alguém precisa saber o que está acontecendo, será que ninguém sabe? E aí eu fui, procurei o sócio dele, e perguntei, Coisas falei erradas relacionadas a dinheiro. isso, Ao trabalho ao mesmo, né? trabalho, a dinheiro, a dever pessoas. E, enfim, como ele era
muito, muito, muito narcisista, ele sempre me levava para lugares muito bons aqui no Rio. Os melhores restaurantes eu frequentava com ele, mas eu achava que ele era um mega empresário, uma pessoa assim super bem-sucedida. Quando eu descobri, tinha uma situação de um problema catastrófico ali financeiro, e aí eu resolvi procurar o sócio dele para saber, olha, sócio, você sabe disso aqui que está acontecendo? Mas eu procurei assim com muito medo do sócio contar para ele. Uhum. Aí eu já cheguei, liguei para o sócio dele. Falei, olha, eu preciso conversar com você sobre o problema que está acontecendo aqui, mas não fala com fulano que eu tô te ligando, porque eu tenho medo. Daí a primeira coisa que ele falou comigo assim, ó, eu não quero saber da empresa agora, eu quero saber de você. Você tá bem? E ele nem me conhecia. Daí eu comecei a chorar no telefone. Falei, não, eu não tô bem, eu tô muito mal, eu preciso de ajuda. E daí esse sócio saiu daqui do Rio e foi lá em 3 dias me encontrar. Daí a gente foi na delegacia, aí entrei com uma medida protetiva e aí eu consegui terminar o relacionamento. Eu tinha provas, né? Tinha muitas O mensagens no sócio dele era o celular. oposto dele, então. Oposto, oposto. Aí consegui terminar o relacionamento. Aí o que que o sócio fez? Como o sócio já tinha metade da empresa e ele não sabia o que estava acontecendo, ele descobriu que ele ficou com metade das dívidas também. Hum. E daí ele falou assim, cara, então eu vou comprar o resto dessa empresa, porque ele já tinha se desentendido aí com um cara que era o meu namorado, ex-namorado. E daí ele resolveu comprar o resto da empresa. Comprou assim uma bomba, né? E aí ele falou comigo assim: "Ah, Tati, eu queria muito que você continuasse trabalhando aqui e tal". Eu falei: "Ai, olha, eu não sei, para mim é muito difícil, passei coisas muito ruins". Ele: "Não, preciso de você para a gente reerguer essa empresa". E eu falei: "Tudo bem". E daí ele me deu uma porcentagem da empresa, virei sócia dele. E no que a gente virou sócio, eu comecei a trabalhar e a gente começou a colocar a empresa ali de volta, né, no mercado, enfim, com muita dificuldade, porque ele colocou o nome da empresa assim, na lama mesmo. Uma coisa muito ruim. Eu até falo também bastante sobre reputação corporativa, a importância disso nas empresas. Mas, enfim, então o sócio dele, né, comprou o resto da empresa, ficou com a empresa, me deu uma parte, ali 20% na época, para eu poder ficar trabalhando, enfim. E aí a gente ficou muito amigo, eu e o sócio. O sócio dele ficamos muito, muito, muito amigos. Até que um dia ele falou para mim assim: Nossa, você para mim é como se fosse uma filha. Eu falei: Ah, você para mim é como se fosse um pai, porque ele tem o dobro da minha idade, eu tenho 38, ele tem 72. E a gente ficou muito, muito, muito amigo. Ele foi o cara que me salvou. Ele me salvou dessa situação que eu estava. Ele salvou a empresa, salvou os professores, que estava todo mundo sem receber há muito tempo, uma situação muito complicada. E daí, quando ele disse que me via como filha, ele falou assim: Eu queria muito te adotar. Aí eu falei: Ah, legal, também queria muito ser adotada por você, mas eu não sabia que isso era possível. E aí ele fez isso de uma maneira judicial mesmo, ele procurou o cartório, fez um processo lá, abriu um processo de adoção socioafetiva. A gente não sabia que isso era possível. É, eu também não. E aí eu conversei com meu pai biológico, que também gosta muito dele. E meu pai falou: "Não, tranquilo, enfim, não tem problema". E aí saiu uma nova certidão de nascimento. Então hoje eu tenho na minha certidão de nascimento o nome da minha mãe, o nome dos meus 2 pais, pai biológico, pai socioafetivo Maneiro, e né? todos os avós, né, envolvidos. E aí também herdei o sobrenome dele, Lobo. E aí, né, essa história, eu falo, poderia ser uma história, é uma história muito legal. Aí eu mostro a minha identidade para todo mundo, meu passaporte tem o nome dos meus 2 pais. E, enfim, aí o tempo foi passando, ele conheceu a minha mãe, que já estava divorciada do meu pai há 8 anos. Eles se apaixonaram e se casaram no civil no ano passado. É história de De novela. novela. É. Então, o meu pai adotivo se tornou meu padrasto, né? Poderia até ter sido o contrário, né? Ele ter se É, apaixonado pela minha mãe e depois ser me adotado, mas não. Primeiro ele me adotou, depois ele conheceu minha mãe, e aí eles se apaixonaram, se casaram, a gente se tornou uma família maravilhosa. E essa empresa é o Brasilis, que eu tô até hoje. que legal. E, enfim, e ele também me ajudou na minha cirurgia auditiva, eu consegui voltar a ouvir. Então, hoje a gente está nesse processo de reestruturar a nossa empresa. Uma empresa já teve um grande nome no mercado, e aí a gente passou por esse problema, e aí agora a gente está aqui de novo,
né, trabalhando direito, certo, com grandes profissionais e, enfim, Bacana. e Vai ser só sucesso. eu consegui passar por isso. Então, acredito que todo mundo tem uma história assim de É. superação. A minha história não acabou, porque, na verdade, eu tô ainda, né? Eu quero Aham. chegar lá no final e ainda contar uma história de sucesso assim da empresa. Mas eu tô no caminho.